Olá, olá pessoal, bem-vindos ao Campo X e hoje a gente vai ter aquela visita muito, mas muito bacana da professora Cleofante, né? Daqui a pouquinho eu vou chamar ela e hoje, que é o Dia Mundial de Combate ao Bullying, aqui o Campo X traz para vocês esse mega apresentão que é a presença da professora Cleo. Essa é uma oportunidade única para você que está aí, sanar todas as suas dúvidas. Eu também não vou deixar ficar de fora dessa oportunidade. Tenho até uma cola gigantesca aqui, cheia de perguntas, que depois eu vou mostrar para vocês, mas é uma baita de uma cola, 2 páginas imensas, diga-se de passagem. Espero que a professora Cléo não fique muito irritada com tudo isso. Mas enfim, vamos lá. Várias perguntas muito interessantes. Perguntas, aliás, são minhas e perguntas que às vezes eu recebo também por e-mail, mas elas estão aqui. E outra coisinha muito interessante, como hoje é o Dia Mundial de Combate ao Bullying, muitas pessoas aí, outros cientistas e outros ativistas, têm criado vídeos muito interessantes. Dê um pulinho lá nos outros perfis, acompanha tudo isso, é muito importante para que o tema ganhe vulto, tá? Acho que agora a gente vai chamar a professora, vamos ver se ela está online, vou esperar ela entrar, mas eu acho que ela não está. A professora entrou. A professora entrou, eu vou lá chamá-la, me dá só um minutinho que eu não sou um cara que tem lá muita intimidade com a internet. Vamos lá, vamos fazer isso então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Assim que o dedinho funcionar, que eu acho que eu estou tão... Meu Deus, eu não estou conseguindo fazer isso. Gente, como faz isso? Produção, eu preciso de ajuda. Pera aí. Eita. Produção. Pera aí. Deu certo? Pera aí que eu tô tentando aqui. Gente, eu não tô conseguindo fazer isso. Calma aí. Pera aí, gente. Calma, muita calma nessa hora. Vamos lá. Nossa, produção, eu não estou conseguindo. Tem o roxinho ali. Acho que é sentar pessoas. Tá, mas eu não estou conseguindo. Aê! Pera aí. Vamos aguardar a professora. Aguardar a professora. Vamos lá. Epa! Aê! Boa noite, Aê! Alexandre. Deu certo, funcionou. Deu certo. Deu Aê! certo. Que bom, que bom. Finalmente! Uma baita de uma live muito bacana com a professora. Deixa eu ajeitar a câmera para vocês me verem agora. Sim, consegui. Professora, muito obrigado pela presença. Muito obrigado por aceitar o convite, né? Hoje é um dia muito importante não só para mim, mas acho que para todo mundo que trabalha com esse tema. E ter praticamente a precursora do bullying aqui no Brasil conversando com todo mundo aí na internet é uma oportunidade única. Eu acho que para todo mundo que está assistindo é uma oportunidade única para debater o tema e sanar as dúvidas. Então, mais uma vez, muito obrigado, professora, pela presença aqui no Campo X. E vamos lá. Obrigada, Alexandre. Foi muito legal estar com você, com as pessoas que estão aí nos assistindo. E hoje é um dia muito importante, é o Dia Internacional, Dia Mundial de Combate ao Bullying. É o dia onde as ações devem estar focadas na conscientização, na sensibilização e, sobretudo, na prevenção desse fenômeno, que não é um assunto novo, né? É um assunto bem antigo, tão antigo quanto a própria escola. Então, o bullying sempre existiu, mas nos últimos anos é que vem ganhando tanta repercussão, tanta visibilidade, especialmente em nosso país. Sim. Professora, antes de mais nada, eu vou contar para o pessoal que ontem, na nossa pré-live, eu acabei comentando com eles, e a primeira vez que eu ouvi bullying na minha vida foi numa entrevista que a professora deu lá no programa da Silvia Popovic. Porque até então eu sabia que eu queria fazer alguma coisa em relação a isso na minha monografia, mas eu não sabia o nome. Até tem uma passagem muito engraçada que eu não sabia, como eu não sabia pesquisar, eu não sabia inglês na época, fui pesquisando palavras que eram próximas daquilo que eu lembro que eu ouvia a professora falar.
e fui pesquisar. Então, o primeiro livro também que eu li de bullying na minha vida foi o seu, lá, que a professora fez em parceria com José Augusto Pedra. Então, a minha relação com as obras da professora e até com a professora como cientista é absolutamente marcante. Que eu desculpo, daí para frente foi o start da minha vida de trabalhar com isso, escrever com isso. E para começar, eu tenho uma pergunta muito interessante. Eu comecei a praticar esses estudos com bullying porque eu fui vítima, né, de bullying durante a minha adolescência inteira, a minha infância inteira, porque eu tive hemiplegia cerebral. E a professora, por que a professora decidiu trabalhar com o tema? Então, na verdade, é um pouco parecido com a sua motivação. Não que eu tenha sido vítima de bullying, mas também o meu tema de doutorado é o bullying e cultura de paz. Então, eu tenho como referência os autores americanos, os europeus, principalmente o precursor Dan Oveus. Agora, não fui vítima de bullying, não fui autora na minha época de criança, de adolescente, mas eu sei o que sente quem é vítima, porque ações pontuais, ninguém está ileso, né, de sofrer. Então, eu já fui constrangida publicamente na minha época de escolar, e isso me marcou bastante, mas não foi um ato repetitivo, sim um ato pontual. E por muito tempo eu fiquei assim, muito magoada com a pessoa, guardei uma certa raiva dela. Hoje não, hoje eu estou bastante risada daquilo que me chateou e não vejo assim que tenha sido tão importante. Mas dá para a gente mensurar o sofrimento de quem passa por essa situação todos os dias. Então, ser humilhado uma vez dói, é chato, é cruel. Agora, imagine quem passa, né, todos os dias, durante meses, anos. E, às vezes, além da escolaridade, as pessoas se encontram em outros locais de trabalho ou na sociedade e ainda elas sofrem esse tipo de perseguição. Então, é muito cruel. O bullying é muito cruel. É terrível. Eu lembro uma passagem muito cruel comigo que aconteceu, que eu não sei, tive que trocar de colégio. Eu estudava num colégio muito conceituado aqui de Curitiba, e tive que trocar de colégio, fui para uma escola pública. E lá eles descobriram que eu tinha que mudar de escola. Um belo dia, eu saindo né, para ir para casa, do outro lado da rua, um paredão de alunos da escola antiga, assim, acho que tinham bem uns 50 alunos me esperando do outro lado da rua, para espalhar para todo mundo os apelidos e as gozações que eles faziam comigo, para tentar, como se aquilo fosse prazeroso para eles. Então, assim, eu fiquei torcendo que aquilo não desse muito certo, mas por um tempo acabou dando. Eu tive que ter muito jogo de cintura no colégio novo, mas com o tempo eu fiz novos amigos, aprendi a ter jogo de cintura, mas confesso que esse bullying durante muitos anos da minha vida foi algo que até hoje me marca negativamente e durante um bom tempo da minha vida me tornou um sujeito muito irracível, assim. Porque você acaba acumulando aquela raiva, parece que não passa. E aí você fica com muito receio de fazer amizade, de conversar com as pessoas, de ter novos relacionamentos. Você fica com muito medo. E fica com receio mesmo. Então, realmente, acho que para mim, acho que para o professor, acho que para todo mundo que talvez ou lidou com bullying ou passou por isso, concorda que é uma marca para a vida toda. Você aprende a conviver, mas você não esquece. Isso é verdade, isso não passa, né? Tem pessoas que superam, mas vamos pensar naquelas pessoas que não superam e que hoje são adultos, sequelados, que têm uma série de dificuldades nas relações sociais, nas relações afetivas, são pessoas inseguras, pessoas desconfiadas, pessoas que não conseguem ter estabilidade nem emocional, nem sentimental, nem laboral. Então, nós temos que pensar nessas pessoas, né, que são muitas sequeladas ao longo de toda a sua vida, né? E pensar naquelas que, como mecanismo de defesa, também acabam praticando bullying contra outras pessoas, né? Uma forma, assim, de estar reproduzindo ou de estar aliviando a sua dor, se tornam pessoas agressivas, pessoas que menosprezam, pessoas preconceituosas. Então, são aquelas as vítimas agressoras que nós chamamos dentro dos estudos.
E a professora tem nesse ponto, tem alguma dica para as pessoas que estão passando por isso, ou elas estão, logo depois que passou aquele período de pico do bullying, que as pessoas ainda estão com aquele afã de raiva, revanchismo, a professora tem alguma dica, algum ensinamento que essas pessoas possam utilizar nesse momento para ajudar a superar essa situação? Bem, nós sabemos que não existe uma receita, não existe mágica nisso tudo, né? Porque cada indivíduo é especial, cada um traz na sua bagagem uma história muito grande, talvez de dor, de sofrimento, de incompreensão. Então, o que nós recomendamos é que quando a pessoa não consegue lidar com essa dor, com esse sofrimento, que procure ajuda de profissionais, principalmente da psicologia, que faça, né, algum tipo de tratamento ou algum tipo de trabalho onde haja um engajamento social e vai amenizando a dor. Mas é o que você disse, esquecer jamais, né? Passa, mas jamais esquece. Agora, o que a gente alerta, sim, que a gente ouve de muitos profissionais que trabalham com bullying ou não, é que dizem para não ligar, quanto mais você liga, quanto mais você se importa mais as pessoas, né, mais os autores, eles cansam e param, e a gente sabe que não é bem assim. Como não se importar com o sofrimento? Isso não é uma receita, fica quieto, silencia, ignore. O ignorar, você está dando o aval ao outro, está sinalizando ao outro que as suas ações ainda são incipientes, que elas ainda não estão afetando. E aí eles vão procurar outras formas de ataques muito mais cruéis. Então, silenciar, ignorar, não é a saída, não é a alternativa para se lidar com o bullying. E nem dos profissionais dizerem isso, seja como professor, seja como terapeuta. Então, é necessário que as pessoas compreendam que aquele indivíduo está em sofrimento, que aquilo que para a gente que está assistindo parece uma brincadeira ou é algo assim momentâneo, pontual, é causa de sofrimento para aquele indivíduo e sofrimento tão grande que pode levar ao estresse, à ansiedade, à depressão, a perder a vontade, inclusive, de viver e cometer o suicídio, como a gente sabe, de inúmeros casos, ou até mesmo cometer assassinatos, essas grandes tragédias que acontecem em escolas do mundo todo. Então, não dar importância, ignorar, silenciar, não, isso não é alternativas. Até porque quando a gente é como se fosse um cofre de coisas negativas, você vai ali somando essas coisas, até uma hora que fica insuportável. E aí a gente vê casos como, por exemplo, Realengo, né, que Medianeira, onde as coisas foram se acumulando de uma forma insuportável. As vítimas não procuraram ajuda e também as famílias não tinham a informação correta e acabou no que aconteceu, essas tragédias terríveis aí que aconteceram no nosso país. Mas, professora, quando a professora começou a estudar bullying até aqui, o que mais mudou na forma do bullying acontecer e nos conceitos de bullying que as pessoas tinham lá e do que elas têm aqui? Quais foram as mudanças que a professora percebeu? Então, o bullying há 20 anos atrás, quando eu comecei a estudar no ano de 2000, o que mudou foram as formas, principalmente as virtuais. Então, no ano de 2000, não se ouvia falar em cyberbullying. A partir de 2005, com mais intensidade, 2008, 2010, é que realmente a gente, daí para cá, que a gente ouve falar muito em cyberbullying, em especial agora nessa época de pandemia, isolamento social, fechamento das escolas e a restrição do contato físico, então fez com que o bullying deixasse a escola e entrasse no espaço virtual, em especial nas redes sociais. Então, o que mudou também bastante foram os estudos. Hoje a gente tem, assim, milhares de livros, né, de publicações, eu não sei precisar de teses, de monografias, né? Então, os estudos se intensificaram, mas a incompreensão do fenômeno continua. Então, quando eu iniciei os estudos, mais uma vez, há 20 anos atrás, o trabalho que eu tinha era conscientizar pais, professores, estudantes, as autoridades, do que era bullying.
E hoje, eu acho que o trabalho maior que eu realizo é dizer o que não é bullying, porque houve assim, uma ampla visibilidade do tema, então, com a visibilidade, acabou assim generalizando, tudo virou bullying na escola ou fora da escola, e quando há uma generalização de algum fato, de algum assunto, acaba banalizando. Então, hoje a gente vê assim a banalização. Ah, é normal, isso daí acontece. Nós já passamos por isso na época de escolar. Eu já fui vítima, mas eu estou bem, eu estou viva. Hoje eu sou uma artista, eu superei, eu sou Mas uma tem coisas pessoa piores, de né? renome. E não é Tem isso, gente que né? vai lá, tem gente que não vai lá, faz com ele também, né? Falou, diz, bullying não é nada. Na minha época de colégio, eu ia lá e sentava bolacha no cara. Nós já ouvimos aí largamente na televisão pessoas comentando dessa forma. A gente já, né, de forma errônea. Eu acredito que as pessoas têm principalmente as pessoas de um outro contexto escolar mais antigo, elas têm a ideia de que isso é normal, de que esse tipo de achincalhamento é normal, ou que se você sofre por causa disso, é frescura. Né? Ou quando Eu, não responsabiliza a própria vítima, né? Mas também é seu jeito de ser, calado demais, introvertido, né? Você esquisito, não né? responde, você não é assertivo, você não tem agressividade, é a sua timidez. Então, é bastante comum a vítima ser responsabilizada, tanto na escola quanto na própria família. Quando não, é a família que impulsiona, incentiva aquele indivíduo passivo a ser reativo, mas isso não faz parte do seu repertório comportamental. Então, não dará conta de responder. Às vezes, ele se impõe num dado momento, mas depois não consegue reagir, né, de uma forma assertiva. Então, também é um grande problema isso. Além do que, acho que aí já emendo para a nossa próxima pergunta, aí é que mora a grande dificuldade dos professores, né? É de analisar qual aluno está sofrendo bullying, quais são né, entre aspas, os estereótipos das vítimas de bullying, né? Aqui está falando a grosso modo, né? Mas quais são, como se comportam as vítimas de bullying, como se comportam os praticantes. Aí acho que essa é a grande dificuldade dos professores, né? E como a professora nesses anos todos tem acompanhado essas dificuldades, os professores têm evoluído, não têm? Qual é a dificuldade de antes e qual é a dificuldade de agora? Então, a dificuldade ela continua sendo a mesma, porque o bullying ele é muito mais praticado naquele terreno oculto, onde não tem nenhum adulto que esteja supervisionando o comportamento. Então, se tem um adulto, é lógico que o autor ele vai se esquivar e não vai cometer o bullying, porque será descoberto, será corrigido, muitas vezes será responsabilizado em termos pedagógicos, em se tratando do ambiente escolar. Então, o autor ou a autora, né, procura sempre praticar escondido, longe dos adultos, e sim, em meio aos seus colegas que incentivam, que aplaudem e que cada vez mais desafiam para ações ainda mais graves e cruéis. Então, uma das dificuldades do professor, dos pais, é essa não, a prática não acontecer na presença do adulto. A segunda dificuldade é o silêncio. E a terceira dificuldade, não vou elencar aqui, não é por ordem, mas é a falta de formação profissional. Então, muitas vezes, o professor, se ele presencia, às vezes pensa que é brincadeira, que isso daí deve ser resolvido entre os próprios alunos, ou ele até se posiciona e fala, olha, se fosse com você, você gostaria de estar recebendo esse tipo de ofensa, de humilhação? É claro que a vítima se sente constrangida. Quando, por falta de capacitação, o professor não aborda a situação expondo a própria vítima perante a sua turma. Isso é pior ainda, isso é muito grave, porque a vítima vai se sentir muito mais constrangida e inibida, né? E ela vai querer se esconder e vai faltar às aulas e muitas vezes vai mudar de escola para fugir daquela situação que piorou ainda mais. E, por outro lado, muitas vezes, quando o autor ou os autores eles têm conhecimento da denúncia por parte da vítima, aquilo que poderia ser visível acaba se tornando invisível, porque ele deixa de agir de uma forma mais menos temerosa
e age mais escondido ainda, às vezes até fora do ambiente escolar. Então, aí na internet, no transporte, na rua, nos clubes, nas agremiações. Por isso que a legislação, ela fala de bullying, sim, no ambiente escolar, que deve ser prevenido, mas também nas agremiações e clubes recreativos, porque é onde as crianças e adolescentes se encontram e também acontece o bullying nos condomínios. Então, tem vários espaços a não ser o espaço escolar. Tem uma situação muito engraçada que eu me lembrei agora, assim, pedagogicamente engraçada, porque a professora falou que às vezes o professor expõe, o pessoal aconteceu exatamente comigo. Eu estava sofrendo bullying num colégio particular lá, daí chegou uma professora com um método joinha de pedagógico, chegou lá e falou assim, ó, me botou para fora da sala e deu aquele esporro generalizado na turma, porque vocês não podem fazer isso. Olha, o problema que era com 1, 2, 3 se tornou com uma turma, de repente se elas trocam 2 turmas, de repente era um corredor, de repente era um colégio inteiro que passou a se juntar justamente por essa medida pedagógica, aí, ó, prêmio joinha, porque erra miseravelmente e acaba com a aluna, né? Infelizmente, isso tem acontecido bastante, Alexandre. Ainda continua a acontecer em nossas escolas. Então, é por falta mesmo, eu acredito e quero acreditar que é por falta de formação profissional, ou por falta de tato em lidar com uma situação que é adversa. Apesar do bullying ter 20 anos de estudos em nosso país, ainda é um assunto novo. Ainda nós temos muito que aprender. Porque no passado, tudo que a gente encontrava em publicações internacionais, a gente trazia para o Brasil. Então, hoje não. Hoje a gente tem assim, bastante claro o que é bullying. Porque no passado falava-se de bullying praticado pelo professor contra o aluno, do aluno contra o professor. E inúmeras publicações internacionais têm isso. E hoje a nossa legislação, apesar de não ser muito claro isso, específico, a gente sabe que acontece entre pares. Então, o termo bullying deve ser aplicado àquilo que acontece entre pares, entre os estudantes. E aquilo que acontece entre os adultos, ou praticado por um adulto contra uma criança ou adolescente, também tem um nome muito claro na legislação. Então, é preciso fazer essa distinção. E entender que nem tudo é bullying. Porque é bastante comum principalmente nós brasileiros, que somos brincalhões, é um povo engraçado, que aproveita todas as oportunidades, até de situações difíceis a gente faz piada, né? Então, a gente tem é diferente a nossa cultura. Então, nós temos que compreender aquilo que é brincadeira. Então, a brincadeira, ela tem que ser boa para os dois lados, tem que ser divertida para os dois lados. Agora, a partir do momento que um lado se diverte, né, e o outro sofre, então isso deixa de ser brincadeira. Mas isso também não significa que seja bullying. É muito comum, dentro de uma sala de aula, ou dentro de um grupo de WhatsApp, ou de outra rede social, ou outras redes sociais, as crianças, os adolescentes, eles se ofendem, né? Eles colocam em situações difíceis, fazem brincadeiras pesadas, que não são brincadeiras, são ofensas. Mas, geralmente, isso é pontual e o outro desforra e faz a mesma coisa, ou com o colega, ou com o outro. Agora, quando é bullying? Isso que a gente tem que entender. Quando é bullying? Então, em nossos estudos e na legislação, é bem claro que uma ação ela é considerada bullying quando essas ações elas são agressivas, obviamente, elas são repetitivas e intencionais, adotadas por um indivíduo ou vários indivíduos contra outro ou outros, dentro de um desequilíbrio de força ou poder, né? Resultando danos e sem motivação evidente. Então, veja, olha quanta coisa nós falamos. São 5, na verdade, critérios que identificam quando uma ação é bullying. E esses critérios eles precisam ser bastante compreendidos. Até porque hoje em dia as pessoas, por exemplo, falam que tem bullying. Eu já vi livros lá dizendo que bullying no exército, bullying na padaria, bullying tudo que é canto hoje. Bullying do papagaio. Bullying até conjugal, eu já ouvi falar. Bullying conjugal.
Não muito tem absurdas. lógica. São absurdos. Então, no passado, então a justificativa é essa. No passado, tudo que a gente via lá fora, a gente trazia para cá. Hoje não, hoje existe uma definição muito clara. Esses critérios, eles precisam ser obedecidos. É preciso diferenciar uma brincadeira de bullying, uma incivilidade de bullying, um conflito de bullying, um desentendimento, porque senão realmente generaliza, tudo vira bullying e aí a banalização ela é certa. E, professora, como os professores podem lidar com as situações de bullying dentro desses programas de prevenção que a gente vê hoje? Né? Porque a gente percebe que o professor, até ele tem a obrigação legal de praticar a prevenção, as escolas têm ali a obrigação legal também prevista pela LDB, prevista pela lei federal, mas esses programas todos, a professora tem percebido que são programas só para cumprir tabela ou eles realmente são efetivos, são fidedignos e estão realmente servindo para a prevenção? Eu gostaria muito de dizer, especialmente hoje, no dia 20 de outubro, Dia Mundial de Combate ao Bullying, que em nosso país, todas as escolas, ou a maioria das escolas, tem programas efetivos de combate ao bullying dentro do seu projeto político-pedagógico e que trabalham. Mas, infelizmente, isso não é realidade. Eu não sei quantificar, né, quantas escolas realmente trabalham essa questão dentro do seu projeto político-pedagógico, obedecendo a legislação, obedecendo a LDB, que é incumbência da escola trabalhar a questão do bullying, né, e as demais formas de violência e promover uma cultura de paz. Isso é dever das escolas. Mas o que a gente tem visto não é essa a realidade, é a inobservância da legislação e não tem quem observa, não tem quem fiscaliza. Então, não existe um órgão fiscalizador que a escola que não trabalha essa questão. Porque se você for conversar com as escolas, elas dizem, sim, nós trabalhamos, nós temos uma série de estratégias, nós temos uma série de ações, nós temos programas. Bom, ter um programa contido no projeto político-pedagógico é uma coisa. Agora, trabalhar esse programa, todas as estratégias, mensurar, quantificar quantos estudantes estão envolvidos no início do programa. Quando você chega ao final do ano, você mensura novamente, quantifica. E esses dados, de acordo com a lei, devem ser enviados às secretarias municipais, estaduais, ao Ministério da Educação, para que sirvam de insumos para o desenvolvimento de estratégias de combate ao bullying. Mas nós não temos notícias, né, de que isso seja realidade. Então, olha, infelizmente é só para inglês ver. A professora acredita que, por exemplo, essa desobediência generalizada em relação às obrigações legais da prevenção, elas acontecem porque não tem uma legislação que preveja, por exemplo, punição, que tenha uma previsão, por exemplo, de uma medida socioeducativa para o aluno que pratica bullying, uma multa para a escola que não tem o programa, ou até mesmo uma previsão legal de indenização nos casos de bullying lá, por exemplo, que os pais paguem indenização, que as escolas paguem indenização. A professora percebe que essa desobediência acontece por essa falta de punibilidade prevista pela lei? Então, mais uma vez, é assim, muito triste a gente dizer, né? Que parece que nós só funcionamos quando dói nosso bolso, não é isso? Então, quando há alguma penalidade, parece que as coisas acontecem. Quando existem multas, quando há essa fiscalização mais contundente. E o que a gente vê é que quando há uma provocação por parte dos pais, daqueles que estão sendo alvos de bullying, que procuram a justiça, que buscam por reparações, então parece que aí há um alerta, né? Dispara um sinalzinho e as escolas começam a agir. Mas, de repente, a gente já não tem mais nenhuma notícia de indenizações e vai se acomodando. É claro que as escolas têm uma série de incumbências, as escolas trabalham, o tema é trabalhado nas escolas, a gente sabe disso, mas não de uma forma contínua. Então, o que a gente
observa é que, apesar de muitas terem programas de combate ao bullying, as ações elas têm descontinuidade. Então, existe um começo, um meio, um fim, que se transformam em projetos, e o que a gente não vê são programas efetivos. Agora, quanto à responsabilização, cabe à lei, né? Cabe à justiça. Mas se não há uma... Você, como advogado, sabe muito, muito melhor que eu. Se não há uma provocação, fica por isso mesmo, não é verdade? Agora, é claro que nem tudo deve ser judicializado, como a gente vê acontecer em muitos locais. Então, existem situações que elas podem e devem ser resolvidas em âmbito escolar, juntamente com a família dos envolvidos. Agora, quando se trata de uma ação grave, lesão corporal, ameaça grave, né, na internet, que se espalha numa velocidade incrível, então aí o único meio que a gente vê para reparar esse mal é recorrer à justiça, quando há omissão, principalmente por parte daqueles que deveriam proteger crianças e adolescentes. A gente vê bastante, por exemplo, que as coisas que acabam indo para as portas do judiciário é justamente por isso. A escola acaba ignorando, ou a escola faz aquele programa que eu falo brincando, eu trato de mediocridade, eu finjo que faço, você finge que obedeceu o que eu disse para fazer, e a vítima continua sofrendo ali em silêncio para o resto da eternidade. É isso que tem acontecido em muitas escolas. Acredito que também exista aí ainda um grande preconceito e uma postura protecionista das escolas particulares e públicas, naquela ideia eufânica de aqui não existe bullying, né? Aqui nós temos livre disso, nós temos políticas infalíveis, quase um plano do Cebolinha infalível para que tudo, né? E não é bem assim. E acredito que também exista um certo preconceito dos familiares, né? Que meu filho não pratica bullying, ou da vergonha dos pais e dos filhos que são vítimas de bullying, né? Então se dificulta muito que as escolas abordem o tema, que as famílias abordem o tema principalmente, né, professor? É verdade, eu acho assim, o que falta é o compromisso, comprometimento por parte tanto das escolas quanto das famílias. É essa parceria que a família tem que fazer com a escola com a família, e não esse jogo de empurra-empurra, onde um vai jogando para o outro a responsabilidade de resolver a problemática. Bom, o problema é da família que não educa, não ensina valores, que não ensina respeito, que não dá limites, que não vigia aquilo que os filhos fazem. Por outro lado, as famílias responsabilizam também as escolas, que são omissas. Então, enquanto tiver assim um jogando para o outro, continuará existindo bullying e se agravando cada vez mais. Então, o que é ideal? O ideal seria trabalhar por uma cultura de paz. E é isso que a gente vem trabalhando há muitos anos no Brasil, né? Há 20 anos, incentivando a promoção da cultura de paz, para que as nossas crianças, desde pequeninas, aprendam a respeitar o outro, a desenvolver habilidades de empatia, de tolerância, de respeito à diversidade. Porque a dificuldade, o maior problema do bullying é a não aceitação das diferenças. Porque o bullying ele começa no desrespeito às diferenças do outro. Então, se o outro é obeso, se o outro é magro demais, é orelhudo demais, é inteligente ou não é tão inteligente, então essas diferenças acabam incomodando tanto o outro que por não saber lidar com situações adversas, acaba perseguindo, assediando o outro, embora o termo talvez não seja o correto, né? Porque o assediar é algo que forçar o outro a fazer alguma coisa, mas é essa dificuldade. Então, quando a gente trabalha a cultura de paz, que a gente ensina as crianças desde cedo a desenvolver todas essas habilidades tão necessárias para a convivência na atualidade, principalmente da empatia, né? De saber se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Mas, por outro lado, também a gente pensa como essa criança, adolescente, vai desenvolver essa habilidade, né, de empática, se ela não aprendeu, se ela também não desenvolveu em si mesma. Então, aí entra a família, que desde cedo deve ensinar
os seus filhos a respeitar, a conviver, a se conhecer. Porque o nosso maior desafio é se conhecer, é lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, e a partir do momento que eu me conheço, eu estarei conhecendo também o outro. Então, isso é uma habilidade empática, né? Então, a gente torce muito para que as escolas elas possam trabalhar a cultura de paz, não nos temas transversais, como a gente tem visto até hoje, né? De uma forma transversal, entre as disciplinas, mas não, de uma forma efetiva. É trabalhar essas questões, e não só no discurso, né? Mas também fazer, oportunizar os alunos para que eles possam vivenciar aquilo que eles aprendem na teoria. Então, quando isso acontecer, nós estamos criando uma cultura de paz, nós estamos, assim, a passos largos para que isso aconteça. A professora acredita que, por exemplo, essa nossa cultura escolar da competição, né? De competir para ser um aluno melhor que o outro, né? Depois um profissional melhor que o outro, né? Porque é muito comum você perguntar, por exemplo, para as crianças por que elas estão estudando. Elas nunca exatamente conseguem responder o certo. E as poucas que respondem do tipo, estou estudando para arranjar um bom trabalho. E você pergunta para a pessoa, mas por que você quer arranjar um bom trabalho? Porque eu quero ganhar dinheiro. E por que você quer ganhar dinheiro? Para eu ser melhor. Ou para você... Então, sempre as pessoas têm essa ideia da competitividade. A professora concorda comigo que há talvez, uma atribuição do bullying a essa educação da competitividade e não da cooperação? Porque daí você acaba estudando para ser melhor que o outro e não para cooperar com o outro, né? Então, nessa mesma linha de raciocínio sua, o que a gente vê também é quando fala, você está estudando para quê? Para ser melhor, para ser um médico, para ser um advogado, para ser tal coisa. E para que você quer tudo isso? Para comprar isso, aquilo, aquilo, aquilo. Então, a gente ainda está muito baseado na cultura do ser, do ter e não do ser. Então, mais uma vez eu volto à família, da sua responsabilidade de ensinar as crianças desde cedo ao aprendizagem do ser, de ser um ser humano melhor. A competição, ela é importante, porque a competição, ela vai me impulsionar, né? Não a ser melhor que o outro, mas a me esforçar cada vez mais para chegar a cada degrau da vida, porque a vida é competição. Mas desde que seja uma competição saudável e não doentia, como a gente tem visto em nossa sociedade, onde as pessoas elas querem derrubar umas às outras, não se importando na difamação, na calúnia, no sofrimento que imputam um ao outro. Então, quando isso deixar de ser realidade e as pessoas terem uma competição, sim, saudável, mas compartilhada, vamos pensar assim, se eu estou crescendo, o meu igual também está crescendo comigo. E isso é bacana que a gente vê também na educação, no ensino compartilhado, né? No ensino de duplas. Então, aí a gente vê que aquilo que eu estou aprendendo, eu compartilho com o meu colega. Se eu estou crescendo, ele também está crescendo. E isso é cultura de paz. É a divisão dos diferentes saberes, né? Não existe alguém que sabe mais que o outro, apenas é um conhecimento diferente que se complementa, né? São habilidades, né? Eu tenho habilidade em geografia, história, e você tem em matemática. Então, por que não ter essa troca de saberes? E a gente não consegue ser bom em tudo, não é verdade? Sim, sim. O conhecimento é Tem as sempre uma nossas jornada. facilidades e tem as nossas dificuldades. Então, é preciso, quem sabe, né? A nossa esperança agora, com o retorno às aulas, é que seja tudo diferente. Pode dizer, mas isso é uma ilusão. Bom, eu prefiro, nesse momento, estar iludida, então. Mas o que eu penso e o que eu gostaria, o meu desejo é que, ao retornarem às aulas, sejam de uma forma... as pessoas elas sejam melhores, elas se compreendam melhor, né? Elas estejam mais abertas à solidariedade, à cooperação, à amizade, a convivência pacífica e saudável, não só no ambiente escolar, mas também no ambiente virtual ou qualquer outro ambiente onde as pessoas convivem.
Isso sim, talvez a gente dê um salto muito grande aí para o futuro em termos de convivência. Porque é o que a gente vê. Agora, o retorno às aulas, as escolas se preparando, colocando carteiras umas longe das outras, álcool em gel, tapete, para poder esterilizar, para poder, né, higienizar os pés e tudo mais. Os professores, todo mundo de máscara. Então, estão preparando as escolas para receberem os alunos, dando segurança a eles contra o vírus. E por que não aproveitar esse momento e também preparar as escolas para que recebam os alunos, mas também que eles se respeitem, que eles sejam empáticos, que eles cooperem e que eles não pratiquem o bullying e nem qualquer uma forma de violência. Então, nós temos que preparar o retorno às aulas, mas preparar para que os nossos estudantes, eles venham para a escola, sim, mas venham em segurança. E com o bullying saindo do espaço escolar e vindo para o espaço virtual que nós vimos, né, nessa pandemia toda, muitos alunos, eu tenho certeza que não voltarão às escolas, por medo daquilo que aconteceu na internet, ganhar mais vulto ainda na escola, e aí o sofrimento se intensificar ainda mais. Então, muitos estão com medo de voltarem à escola e muitos, com certeza, evadirão. Então, sempre, aproveitando a esteira da professora, sempre, qualquer legislação ela pode frear o comportamento humano, mas só a educação e a informação transformam. Então, para que a gente consiga né, não transferir essa esterilização das relações humanas que a gente vive aí com a pandemia, e que a gente realmente possa viver em uma sociedade cooperativa, viver uma sociedade pacífica, para que a gente procure informação. A professora Cleofante hoje esteve aqui com a gente. Eu já estou encerrando, porque nós temos apenas mais 5 minutos, porque o Instagram nos dá pouco tempo. Eu queria agradecer a professora, agradecer a todo mundo que esteve, mas principalmente a oportunidade de praticamente realizar uma enorme meta na minha carreira, que foi um dia poder conversar com a professora e de poder dividir esse espaço com todo mundo, dividir essa oportunidade, porque eu vi beber direto da fonte, conversar com a escritora, que foi o primeiro livro que eu li do bullying, e a primeira vez que eu ouvi isso na vida, é uma realização pessoal gigantesca. Acho que eu não poderia me sentir um cara mais feliz e realizado. Para mim, nesse dia 20 é um enorme presente para mim, e eu estou dividindo com as pessoas esse presente. Agradeço profundamente a professora, e queria que a professora soubesse que todo o trabalho da professora é fundamental para mim e para todas as pessoas que trabalham com esses professores, o corpo docente, o corpo discente, para nós todos. O trabalho da professora é indispensável e é absolutamente importante. Eu desejo que a professora continue, porque nós precisamos da professora continue cada vez mais livros. Tenho a certeza que vou continuar sendo fã e tietando a professora daqui para frente durante muito tempo. Os livros da professora são extremamente inspiradores. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço, Alexandre, a sua companhia, e eu virtualmente passo às suas mãos o troféu Cleofante, por você ser um exemplo para a nossa sociedade, um exemplo de ser humano, um exemplo de humildade, de profissional, que trabalha com esse tema há muitos anos e vem, né, espalhando o bem, espalhando os bons exemplos. Então, muito obrigada, e foi assim muito bom estar com você. Tá? A todos aqueles que estiveram conosco nesses momentos, né, muito obrigada. Foi um prazer muito grande estar com vocês. As perguntas a gente não consegue responder, né? Mas, de repente, vocês mandam aí no privado e a gente responde, não é isso, Alexandre? É isso aí, aproveitem a professora aí. Não é sempre que a gente bebe direto da fonte, hein? Todo mundo aí, aproveitem. Um abraço para todo mundo. Obrigado pela presença no Campo X. Professora, um abraço, um beijo grande. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau!